Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Me atrasei um minuto. Tudo bem com vocês? Estou esperando um pouquinho para esperar minha convidada hoje, Carol Rocha, psicóloga. A gente vai falar um pouquinho de puerpério. Vou esperar só um pouquinho para ela entrar. Boa noite para todo mundo que está aqui. Quem quiser enviar perguntas, tiver alguém passando pelo momento do puerpério e vocês quiserem indicar a live, esse é o momento, né? Tô vendo que a Carol aqui tá chegando. Deixa eu ver se eu consigo te convidar, Carol. Aqui. Vamos lá. Te chamei, Carol? Deu certo? Deu. Boa noite. Tá quase. Você tá quase aparecendo para mim. Oi, Oi, Carol, tô te ouvindo, vamos. mas não estou te vendo. Pois é, Tudo né? bem? Por que será? Deixa eu ver. O que será que Rede, talvez. aconteceu? Olá. O som também. Não tá indo? Oi, oi. Puxa, o que será? Aí, você apareceu. Aí, agora Tudo sim. bem? E aí? Tudo bem, Carol? Tudo bom, Denise? E você? Tudo jóia. A sua imagem tá falhando um pouquinho, não tá tão nítida. Você tá me vendo bem? É, tô te vendo, te ouvindo e ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Agora melhorou. Agora foi, estabilizou. Tá, Tudo, agora encontrou o tudo sinal. bem? Isso, acho que agora vai. Vamos lá. Carol, tudo bem? Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de mais nada, dedicar um Ai, boa tempinho aí, né, noite. pra gente, da sua família pra gente, né, que eu sei que você é mãe também. Eu falo que as mães aí para Ixi, conseguir fazer uma live, não tá indo? Tá tá, indo? deu uma Tá, travadinha, mas voltou. Perdão. tá. Acho que a gente está com um delayzinho também, né? Parece, mas a gente se entende já já. Tô com a impressão mesmo. Eu tô no melhor sinal daqui, Tá, vamos lá mas então. qualquer coisa a gente tenta mudar. Você vai me dando feedback, tá bom? Tá joia, tranquilo. Vai dar tudo certo, no fim sempre dá, né? E eu acho que tá todo mundo Muito bem. acostumado, né, com Sim, com essa certeza. instabilidade, né? E isso a gente vai buscando os recursos, né? Isso aí. Muito bem, Carol. Então, essa semana é super especial para gente, que a gente está na semana do pediatra. Amanhã é dia do pediatra, tá? Então, eu trouxe aí também essa live para isso, para te apresentar para os pediatras, né? Eu conheci a Carol assistindo uma aula dela sobre esse período, né, do puerpério, e ela usou um termo que eu amei, que é o termo da matrescência, que eu até queria que esse fosse o tema da live, mas aí a gente conversou e trouxe um termo que ela gosta mais, né? E aí eu queria então apresentar a Carol, é psicóloga, mestre, especialista em clínica comportamental, que eu sou cada vez mais fã, tanto da Carol quanto da clínica comportamental, porque eu acho que realmente na pediatria não dá mais para a gente atuar sem entender um pouco de comportamento, cientificamente falando, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque tem muito conteúdo aí que não é tão legal, né, Carol? E aí eu trouxe a Carol hoje, então, porque o tema de estudo dela, das pesquisas dela e também da prática, envolvem o puerpério. E é uma época da vida da gente e da criança, da vida da criança, que o pediatra está muito envolvido e que o pediatra não está muito preparado para lidar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita oportunidade de fazer boas intervenções nessa fase que podem repercutir positivamente na vida da criança e da família.
E eu aprendi bastante com a Carol, tenho aprendido. A Carol é palestrante do nosso evento do dia 27 de agosto, né, Carol? Estou trazendo todo mundo que eu posso para agregar, né? E a gente vai fazer um spoilerzinho, então, hoje da sua aula do dia 27, mas sem muitos spoilers, tá? Uhum. Mas eu queria, então, te dar a palavra, né? Se você quiser começar falando, fazendo alguma introdução, eu tenho aqui algumas perguntas específicas para te fazer, mas se você quiser aí cumprimentar o pessoal e fazer alguma introdução, fica à vontade. Ai, tá ótimo, Denise. Muito obrigada. Tá melhor agora, então, minha imagem, meu Tá, som? Porque eu te ouvi perfeito. perfeitamente, tá ótimo para mim. Que Maravilha. bom. Bom, é um prazer gigante estar aqui, né? Tanto o convite para o simpósio, quanto aqui falar abertamente, né, para todo mundo na sua página, é, porque realmente é um grande ganho, né, poder falar justamente para profissionais que estão tão próximos, né? A gente sempre fala da importância, né, de chegar nessas pessoas. Então, é um prazer mesmo, né, estar aqui, uma honra. E, bom, só para complementar a minha apresentaçãozinha, né, eu sou mãe também, né? Então, já passei por esse processo do qual a gente vai falar hoje, conversar, né, papear, né, dele. Duas Isso. vezes, então eu sou mãe do Henrique, que vai fazer 11 anos no final de semana agora, e a Laura, que tem 8. E foi com o nascimento deles, né, que eu mudei completamente o foco da minha atuação, né? E assim como vocês pediatras, o meu foco na psicologia sempre foi nas crianças, né? E acho que esse é um Uhum. movimento bem comum, inclusive, né? Carol Cracker, que está comigo na UNA também vai ser palestrante do simpósio, e a Júlia Vaz, né? Nós somos fundadoras da UNA Perinatalidade. E a gente tem esse caminho também em comum, né? De olhar para as crianças e depois olhar para quem está além dessas crianças, né? No entorno delas. E esse que é o foco da nossa área de atuação, que é chamada psicologia perinatal. Né? Então, o foco da psicologia nesse período em torno do nascimento de um ou mais, né, bebês, que é um momento de transformação na vida de todo mundo que está envolvido diretamente, ali que se propõe estar nesse momento, né? E em todos os âmbitos da vida, né? Especialmente para mulher que gesta, pare, né? E vive intensamente esse puerpério. Né? Então, uma primeira grande informação é isso, né? Que o puerpério está dentro desse grande guarda-chuva, né? Que é a perinatalidade, que vai desde até do planejamento, né, de uma gestação. O que se idealiza, né, quando se almeja ser mãe, pai, né? E até normalmente o fim do primeiro ano de vida, a maioria dos estudos, né? Mas a gente pode estender esse período, entendendo como um período de grande transição, né? Sim. Você falando, eu fiquei aqui lembrando da primeira vez que eu olhei para o meu filho. Gente, ninguém sai igual dessa experiência, né? Existem momentos. Eu lembro uma vez que eu estava num evento e uma mãe falou: Você não me representa. A mãe falou para mim, porque eu estava falando disso, né? De como foi difícil para mim, como eu sofri, como eu tive que refazer a minha. Hoje eu olho para trás e eu acho que eu tive uma pequena depressão pós-parto, sabe? E como eu tive que refazer a minha profissão, minha vida, eu mudei completamente a minha atuação também, assim como você estava falando, né? E aí essa mãe ficou brava. Não, você não me representa. Para mim foi lindo, foi mágico desde o começo. Então, ótimo, ficamos felizes, mas essa live não é para vocês. Mulheres que apareceu o coração e a musiquinha por trás na hora que você viu a criança, né? Eu brinco que eu olhei para o Miguel a primeira vez, o Miguel também tem 11, né? Parabéns, aliás, para o Henrique, que vai fazer aniversário agora. É uma idade muito legal, né? Eu falo que a lua de mel da maternidade, essa idade pré-adolescente, assim, porque eles são loucos pela gente e eles são muito autônomos, né? Muito legal. Ainda não veio aquela fase de embate da adolescência, né?
Pois é, e a gente E monta um grupo de apoio em breve, bora! né? Sim, eu já estou dentro desse grupo, pode me colocar, viu? A gente está indo bem aqui. O Miguel, ele fala que ele tem muito medo de ser um adolescente chato, que ele não quer ser um adolescente chato. É engraçado Ah, isso, eles têm essa coisa, né? E aí eu lembro de ter olhado para ele a primeira vez e falado, cara, onde foi que eu fui me meter, meu? Para que eu fui fazer isso? E hoje eu olho para essa fala minha com muita tranquilidade, sabe? Porque eu acho que fez muito parte do processo que eu tô hoje, né? De poder falar que eu estou na lua de mel da maternidade. Foi muito perrengue até aqui, né? E ainda não terminou, nem, eu acho que nem de longe, a maturidade parental. A gente vai aprendendo diariamente, né? Mas, Carol, focando aqui então nas nossas perguntas, né? Que a gente norteadoras da nossa live, eu acho muito interessante a maneira como você nomeia essa fase, né? Primeiro você falou da matrescência, depois você falou para mim, vamos chamar a live de crise no desenvolvimento, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre por que crise e por que no desenvolvimento. Nós já não estávamos desenvolvidos quando tivemos filhos, né? Eu adorei essa fala, porque eu acho que é bem por aí, e você aí com toda a sua perspicácia e embasamento, eu acho que vai poder explicar para a gente por que a gente realmente deve reconhecer assim essa fase. uhum. Pois é, ficou complexo esse título, né? Só a interpretação dele já Aham, dá uma hora de live, né? exato, ótimo. Né, pois é, mas indo por partes, né? Acho que começando do fim, da questão do desenvolvimento, né? Uhum, Bom, de longe, né? Não é, né? A gente não está, né? No uhum, fim do nosso desenvolvimento, né? Muito pelo contrário, acho que o desenvolvimento humano só termina quando tudo termina, né? Na morte, porque ele segue, né? O problema é que o nosso foco, né? E é uma questão na própria psicologia, sempre foi as crianças, né? Esse olhar. Então, o foco, quando a gente fala de desenvolvimento humano, mesmo, por exemplo, eu tive duas disciplinas sobre infância, né, e adolescência. Depois teve um finzinho de uma disciplina sobre terceira idade. E o meio? O que acontece nesse meio, né? Então a gente brinca, eu, Carol e Júlia, que a perinatalidade faz parte de um buraco negro da formação de todos nós, né? Esse olhar para esse adulto, né, vivendo esse processo. E quanto desenvolvimento não acontece aí? Quanta transformação, né? Como eu disse, em todos os âmbitos da vida. Acho que nenhum aspecto da vida fica intocado, né, pelo nascimento de um filho. Nossa relação com nossos pais, né, nossa relação com nossa família, com os amigos, com o trabalho, né, conosco mesmas, né, e esse que é o grande, né, uma das partes mais difíceis de lidar, né, essa grande crise de identidade, né. Enfim, então tudo fica mexido com essa experiência. E aí a gente gosta de trazer a ideia de crise, porque crise na literatura, ela traz esse aspecto duplo, né? Não só do que a gente entende normalmente no senso comum como crise, né? Que são os desafios, as dores, as perdas, né? As dificuldades. Mas tem um outro lado da crise que são as oportunidades de crescimento, que muitas uhum, vezes a gente não tem em nenhum outro momento da vida, né? Se a vida tivesse estável, seguindo ali no piloto automático, né? Só vivendo um dia atrás do outro, a gente talvez não tivesse essa grande oportunidade de aprendizado, né? Então, quando a gente fala em crise e no desenvolvimento, tem esse aspecto, né? De, eu falo, uma moeda de dois lados, né? Não dá pra gente abrir mão de um sem jogar o outro fora, né? uhum. Não dá para querer ter só um pedaço também, né? São as duas coisas juntas e seguindo, né? Não é à toa que um dos grandes sentimentos desse período, né? Na verdade, um grande marcador é
de saúde até. Saúde emocional é a ambivalência, né? É sentir várias coisas que parecem opostas ao mesmo tempo, né? É esse sinal de que a gente está em contato com a realidade complexa que é mesmo essa transformação. Né? Então você disse, né, a frase, é muito comum no consultório, essa frase, onde eu amarrei meu burro? O Exato. que eu fui fazer? Porque Sim. eu quis isso, né? Ao mesmo Uhum. tempo que a gente pensa, né? Nossa, nunca senti algo tão intenso ao mesmo tempo, né? E aí quando vem o tal do amor, né? Caramba, eu nunca senti um amor tão grande, nunca senti uma felicidade por um Uhum. sorrisinho de um milésimo de segundo ali, né? Então, Sim. vem tudo junto e misturado mesmo. Todos os sentimentos bons e às vezes ruins, tudo muito intenso e tudo muito ao mesmo tempo, né? Eu lembro de um artigo que vocês mostraram na aula que falava sobre a impressão parental da relação do casal pós-nascimento do neném. E eu lembro que o homem era uma relação assim, era uma linha, né, que ia diminuindo, a qualidade da relação ia diminuindo lentamente, depois do nascimento do Gradualmente, neném. né? E da mulher era um negócio assim, pá, nasceu o neném, acabou o casamento, né? Então a relação parental, a relação do casal, né, entre eles e todo mundo ali envolvido com o neném, fica muito mexida, porque a gente está mexido com a gente mesmo também. Você está tentando entender qual é o seu papel naquilo tudo, né? E eu acho que a sociedade também, o ambiente em que a gestante está inserida, também é um ambiente que não ajuda, porque todo mundo paparica a gestante, no dia seguinte que nasce o neném, ela passa de pedestal para leiteira, tá chorando, põe no peito. Põe no. Tá mamando, né? Você já emagreceu? E o que você vai fazer para voltar a trabalhar? E como é que. E aí começa, né? E essa crise no trabalho, eu me lembro na era pré-pandemia, era o tema mais difícil no consultório de lidar para mim, porque não tinha resposta. Quem é que te substitui? E aí eu tentava ajudar as mães a entenderem qual era a melhor saída para aquela família, né? E aí, só juntando aqui o que você falou, aproveitando, você falou de crise como oportunidade de mudança. E eu vou continuar falando, mas acho que você travou para mim, Carol. Você falou de crise e a gente teve um período de crise muito grande agora, que foi da pandemia em 2020, né? Tá ouvindo? Tá Tô. tudo bem? Tá ouvindo? Acho que... Tá, Eu voltou, né? perdi um pedaço do que você falou, Não, né? Você estava falando do trabalho, sim. Eu mas eu só acho que eu consigo comentei. conectar. Mas o que eu queria te dar, assim, colocar corroborar para o que você falou, é que 2020 mostrou para a gente o quanto a crise traz oportunidade de mudança, apesar de também trazer sofrimento. E aí é essa dupla que sempre vem junta. E eu falo que na infância também é assim, a gente não tem aprendizado sem um pequeno sofrimento de ambos os lados, tanto dos pais quanto das crianças. Os pais tentam evitar a qualquer custo o sofrimento da criança, e isso tem atrapalhado muito eles. Porque sem esse pequeno sofrimento apoiado pelos pais, eles não vão aprender nada, né? E a gente fica patinando nisso. Ah, não, mas não pode passar frio. Eu vejo os bebês recém-nascidos. Meu Deus, não pode um vento. Gente, eu falo que quando eu estava no hospital universitário, eu atendia, lá eu aprendi que nós não somos frágeis. Nós, seres humanos, como animais que somos antes de sermos seres sociais, a gente não é tão frágil quanto a gente imagina. Lá eu atendi crianças abandonadas na rua com 4 dias de vida, crianças que foram paridas no banheiro da padaria pública, que vem trazida pelo guarda ensanguentada, sabe? Então, assim, lá eu aprendi que a gente tá tudo bem, o que eles precisam é da gente, né? Então, acho que a gente patina um pouco nesse sofrimento nosso e acaba, às vezes, atrapalhando. Eu tenho visto muito estresse pós-traumático, pós-pandemia, que está impactando no neném, sabe? Tenho, a galera está sofrendo com isso, né? E aí, continuando a sua fala, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você acha que hoje,
considerando o momento que a gente está inédito de disponibilidade de informação e o momento inédito de pós-pandemia que a gente está. Você acha que a gente está sofrendo mais, as puérperas estão sofrendo mais, ou isso é mito, isso é só impressão? Uhum, tá. Dê, acho que eu acredito que toda época deve ter tido as suas, né, seus desafios específicos, suas demandas específicas, né? Ter sido mãe, por exemplo, numa guerra, né, com Uhum. falta de alimentos, né? Enfim, então eu acho que cada período deve ter seus desafios específicos, mas a gente tem vários, né, que a gente pode listar, que a gente pode se atentar e cuidar de alguma forma, né? Como profissionais, como mulheres, como cuidadores, né? Então, eu acho que uma primeira questão, né, é o isolamento das famílias mesmo, né? E que aí sim foi potencializado nesse período de Uhum. pandemia, né? Lá no começo da pandemia, né, as mulheres recém-paridas que não podiam receber seus pais, né, ninguém, estava completamente sozinha, né? Eu acho que amplificou um fenômeno que já é muito comum, né? Esse isolamento. Então, que o bebê só tem a sua mãe e seu pai ali, né? Aquela ideia de preciso uma aldeia inteira para criar um bebê, né? É muito distante da nossa realidade, né? Eu tenho Uhum. atendo mulheres que ficam com raiva dessa afirmação, né? Cadê essa aldeia? Não existe essa aldeia para mim, ela não vai existir, né? E realmente, para muitas de nós não existe, cada um no seu apartamento, né? No seu, muitos avós ainda trabalhando, ativos, né? Tendo que buscar o seu sustento também, né? Uhum. E a gente não tem mais aquela disponibilidade de pessoas no nosso entorno, né? Outras mulheres. E isso dificulta muito a experiência em muitos aspectos, né? Na questão da rede de apoio mesmo, né? A diferença que faz. Em qualquer situação Uhum. de sofrimento inevitável, né? Como você estava Sim. falando, e sofrimentos às vezes necessários, a grande diferença é o apoio. É a gente ter alguém ali nos acolhendo, né? Validando, entendendo que a gente está passando por um momento difícil. E muitas pessoas não têm isso, né? Sim. Mas também de próprio ter modelos no nosso entorno, né? Eu sempre faço uma pergunta, né? Seja nos grupos de apoio que eu coordeno, seja em aulas, quem já viveu, esteve junto com uma puérpera real, real oficial, né? Assim, não só aquelas visitinhas de 5 minutos, né? Quem viu o que é de verdade, né? Tentar pôr um bebê no peito, sentir dor, né? Não conseguir, aquele bebê que chora sem parar. A gente não tem essa Uhum. experiência. E isso provavelmente é inédito na nossa cultura. Sim. Né? Mulheres que vão ver um bebê recém-nascido pela primeira vez, pais que vão ver um bebê recém-nascido pela primeira vez, o seu próprio nunca teve Sim. contato, né? Sim. E o que poderia ter sido uma grande fonte de aprendizado natural da vida, né? Até de pegar um bebê no colo, segurar, né? Posicionar no Sim. peito, né? A gente não tem esse aprendizado na nossa história. Uhum. Então, acho que esse é um aspecto, né, da parentalidade, da perinatalidade nos dias de hoje, Jesus. Sim. né? Além disso, acho que a gente também tem uma herança teórica, né, que eu falo que a psicologia tem grande culpa nesse processo, e a pediatria acredito que também, né, que é o Uhum. foco na Na mãe, mãe. né? Uhum. É só a culpa da mãe, né? Tudo é Sim, culpa sim. da mãe. Né? E sempre esse foco no bem-estar do bebê, né? No desenvolvimento do Uhum. bebê, no que o bebê precisa, e ninguém nunca, teoricamente mesmo, estudos, né? Estudar, Sim. teorizar sobre a experiência dessa mulher, né? Isso é muito recente na psicologia, né? E aí né, tem todo um impacto disso na sociedade, Sim. né? Ah, já diria Freud e tal, né? Sim. Então, hoje a gente está num movimento de
reconstruir isso, né? De construir outras teorias, outros olhares, Sim. e isso está sendo muito rico, mas estamos em transição. A gente ainda tem internalizado, lá enraizado, ou quando a gente vê uma criança sem casaco no frio, o que que a gente pensa? Cadê a mãe dessa criança? É. Que mãe que deixou, Exato, né? A exato. gente não pensa em o pai. E, né? Uhum. E a aldeia? Cadê a E aldeia, a né? aldeia, e a aldeia. Tá certo, muito bom. A gente poderia ficar passar a noite aqui conversar sobre isso. Cada coisa que você fala me remete o papel também da pediatria nisso tudo. Eu vou fazer alguns comentários que eu acho que vão agregar um pouquinho e tirar um pouco a culpa da psicologia que está de mãos dadas na culpa aí com a pediatria, né? Mas assim, eu gosto muito de também de trazer essa contrapartida, que é o seguinte, Carol, se hoje a gente está aqui falando de puerpério, de qualidade de vida da mãe, de felicidade, é porque a gente não está morrendo com 5 anos de idade, né? Que é o que acontecia naquela época. Quando eu era criança, aqui no Brasil, quando eu era criança, o objetivo do pediatra era ajudar a criança a passar dos 5 anos. E a gente foi tão bem sucedido nisso, e aí eu estou falando aí de um momento também histórico de melhora de saneamento básico, vacina, alimentação, disponibilidade de alimentos, tem muito que melhorar? Tem muito que melhorar. Mas nunca foi tão bom para uma grande parcela da população, tá? Então, se hoje a gente pode falar Uhum. de perinatalidade, de psicologia perinatal, de comportamento alimentar e tudo, é porque a gente melhorou. E a gente está também colhendo fruto dessas mudanças. E aí eu queria fazer um comentário interessante, que você falou assim, como será que deve ter sido quando as mães tiveram filhos na guerra, né? Tem muito estudo de felicidade hoje. Hoje a felicidade é o tema da vez na medicina como um todo. Mais uma vez, se estamos falando de felicidade é porque a gente está num outro nível de saúde, né? Uma promoção de saúde que já resolveu vários problemas para uma boa parte da população. E aí tem alguns estudos que ranqueiam a felicidade nos países, tá? E alguns países muito, como eu posso dizer, inusitados, são classificados como mais felizes, como, por exemplo, a Islândia, que é um lugar praticamente gelo, né? E eu estava lendo sobre isso essa semana, por isso que me trouxe, que veio essa informação. E aí tem um autor que eu gosto muito e que fica comentando, poxa, mas por que esse cubo de gelo é feliz, né? E é justamente por ser um cubo de gelo que as pessoas precisam se ajudar. Porque ali a sobrevivência sozinho é igual a não sobreviver. Então, o grupo, o coletivo é muito forte. E é esse coletivo que está relacionado aos altos índices de felicidade. É isso que tem em comum entre esses países estranhos, felizes, sabe? É claro que assim, Uhum. eu estou falando de questionário de felicidade, que não é a melhor forma de medir, mas que é como a ciência consegue hoje medir algo subjetivo, né? Então, eu trago para essa nossa live esse tema, né? Essa reflexão sobre por que no momento em que a gente mais precisaria de apoio, a gente se isola tanto. E aí, o Uhum. segundo comentário que eu queria fazer é como a pediatria contribui para isso, para esse Uhum. isolamento, tá? Porque a gente fica Uhum. nessa, não, mas a avó vai dar doce, melhor não. A avó vai pegar no colo, vai ficar acostumado com o colo, melhor não. A tia não sei o que lá, não, a tia tem a sobrinha que vai na escola, não, não pode. Sabe, a gente ajuda as pessoas a se isolarem, ao invés de Uhum. ajudar as pessoas a criarem rede de apoio, tá? Uhum. Então, até cachorro, tem pediatra que manda eliminar o cachorro e o gato, sabe? Eu não sei da Uhum. onde que vem essa Ah, informação, né? Porque o pois porcelanato é. não ajuda ninguém a desenvolver imunidade, mas o cachorro e o gato sim. Então, eu queria, né, fechar essa sua fala com esses dois comentários. O convívio coletivo está relacionado diretamente com estudos de felicidade, os melhores resultados. Então, talvez porque a gente realmente seja um ser social mais do que a gente imagina. E Uhum. segundo pediatras, a gente precisa ser e ajudar a formar a rede de apoio e não fazer o contrário, baseado aqui no que a nossa especialista em puerpério falou, né, Carol?
Muito bem. Ah, nossa, com certeza, você falou, a gente é mais social do que imagina, né? Eu acho que essa é a nossa grande característica, né? Sim, Isso é o que mais nos difere, né? Assim, então, sim. com certeza, fomos feitos para estar conectados, né? E Uhum, conectados de verdade, né? Assim, sim. o mundo virtual dá uma, né? E aí isso é um comentário bem pessoal meu, assim, não é algo que eu super estudei, mas é uma sensação de que a gente tem a impressão de que está Uhum, conectado com as pessoas, né? A gente tem a impressão sim, de que, como a gente sabe da vida delas, a gente vê, né? É que a gente tá junto e não sim. tá, né? E não tá. Então a Até gente porque tem essa ilusão, você não sabe da vida dela, né? Você sabe da vida do sabe, que de ela um posta, recorte. né? Do Exato. que ela posta, que normalmente é a melhor parte da vida, ou que ela quer mostrar. E as pessoas também estão confusas com isso, né? Posto, não posto. Eu sempre falo, quem me segue aqui, eu vivo postando unfollow terapêutico, deixa de seguir, durante o puerpério principalmente, unfollow, depois você volta. Porque vai te fazer mal, né? Agora nesse começo. Então, acho Pois que é é. bem isso. E esse é um outro, eu acho que é um outro grande desafio da parentalidade nos dias de hoje, né? Sim. É Excesso essa, de. isso está nas redes sociais, né? Não só a questão da informação, né? A quantidade de informação, mas como a gente maneja isso, né? Como a gente Sim. seleciona o que vale e o que não vale, né? Tem, ao mesmo tempo, pessoas com milhões de seguidores falando Uhum. uma coisa X. Aí você vê a outra com Uhum. milhões de seguidores também falando exatamente o oposto. E aí, o que eu Isso. faço? Quando você não sabe nem quem você é ali no meio de tudo, né? Aí você está Exatamente. tentando descobrir, né? Então, o que está Exato. acontecendo, o que sobrou do furacão que passou, e aí É. esse monte de informação, né? E muita gente aproveitando esses nichos, né? Sono infantil é Isso. um deles, né? Alimentação é outro, Sim. né? Todo mundo tem fórmulas mágicas, né? Receitas mágicas. Eu acho que esse é o viés, é o grande problema do viés da rede social, que é a única oportunidade não, desculpa, o único objetivo real é comercial. É isso. O Instagram é um grande shopping, todo mundo sabe, tá todo mundo vendendo coisas. E eu acho que colocar o puerpério nesse meio, usar essa oportunidade de venda que o puerpério causa dano. Porque assim, o marketing tem esse mecanismo, né? Eles falam isso abertamente. Gera uma necessidade e vende a solução. Só que gerar necessidade num momento de vulnerabilidade de desenvolvimento humano, que você acabou de falar, não gera só necessidade, causa dano, causa muito dano Uhum, emocional. Então, a gente precisa aprender a se proteger disso, porque qual que é a narrativa da galera que vende? A narrativa é a seguinte: eu estou dando a informação, o outro é que tem que saber pegar a informação. Assim como o marketing também zoa a vida das crianças, falando, não, eu estou dando a informação, quem tem que triar é o pai e a mãe. O pai e a mãe que uhum, trabalham o dia inteiro e a criança que está o dia inteiro na frente da tela sem nenhuma supervisão dos governantes, né? Dos outros níveis de proteção da infância, que não deveria ser uhum, só do pai e da mãe. E aí a galera uhum, chama marketing de informação, o que não é verdade. Isso não é uhum, informação, isso é outro mecanismo. Então, a gente vai ter que criar isso. Essa geração mais nova já tem um pouco, já está ligada nisso, né? Em como o marketing vem para vender, mas infelizmente a gente vai ter que lidar com esse excesso. Mais uma vez, toda oportunidade vem com preço, e o preço da democratização da informação é justamente esse: é o excesso e o viés do comercial, né, da uhum. venda. Mas, Carol, voltando aqui para o nosso, pro nosso assunto, pergunta importante. Você acha que tem como a gente. Vamos falar aqui de gestação, porque tudo começa na gestação, né? Você acha que tem como a gente perceber, por exemplo, sinais de alerta ou coisas que a gente precisa prestar atenção ainda na gestação, como oportunidade de ter um puerpério melhor? Eu atendo Uhum. algumas gestantes, mas infelizmente, na minha opinião, muito tarde. Elas vêm até mim no terceiro No trimestre, quase finzinho, né? parindo, né? Quase parindo. Uhum.
e com uma visão muito romântica. Não, comigo vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Não, aqui meu marido e eu, nós somos blindados e nananã, né? E algumas não, algumas já vêm que você sabe que o bicho vai pegar e aí é mais fácil de ver. Mas existe alguma coisa que a gente pode perceber e fazer para ajudar essas famílias a se prepararem melhor para esse momento? Tá, legal, Dê. Evitar, né, qualquer tipo de sofrimento, frustração, né, não é a ideia, né, assim, evitar a crise, né, Aham. pensando que ela tem esse aspecto, né, dos dois lados da moeda, essas grandes transformações, né. Um fato que a gente não falou, né, um aspecto é um luto, né, que Isso. é, né, o puerpério especificamente, na gestação já tem, né, alguns lutos acontecendo, muitas coisas que ela não fazia, né, às vezes num ritmo, não dá mais conta de fazer, né, e aí ter que lidar com essa perda, né, puxa, não estou Uhum. mais conseguindo fazer, né, correr no ritmo que eu corria, né, por exemplo, trabalhar do jeito que eu trabalhava, minha atenção tá meio, né, tá meio mudada, né? Minha memória, enfim, já vem acontecendo, né? A gestação já vão acontecendo muitas transformações, né? E como ela vai lidando com essas pequenas mudanças é algo que a gente vai acompanhando, né? Porque Uhum. já são sinais, né? Já vai mudando. Ah, ela está se esquivando de olhar para essas mudanças, né? Não tá dando bola para elas. É importante ir vivenciando essas mudanças, porque o pós-parto vai ser isso multiplicado por milhão, né? E já podem ter, sim, sinais de um sofrimento psicológico mais intenso, né? Por exemplo, Uhum. a depressão pós-parto, que é tão falada, né? Apesar de não Uhum. existir só a depressão pós-parto, né? Podem existir Uhum. transtornos de ansiedade perinatal também, né? E outros quadros psiquiátricos Uhum. importantes. Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar de depressão pós-parto. Só que um terço delas, estima-se, né, que um terço delas começam ainda na gestação e passam despercebidas. Num momento que essa mulher está sendo acompanhada por profissionais de saúde mais do que qualquer outro momento da vida, né? Uhum. Então, realmente existem sinais e que muitas vezes passam desapercebidos, né? A gente tem uma escalinha de depressão que pode ser usada desde a gestação até o fim do primeiro ano de idade do bebê, que já dá Uhum. sinais, né? Eu sei que você gosta bastante dela, né, Denise? Adoro, E a gente vai adoro. falar mais disso no É. simpósio. Uhum. Mas a gente, no ponto de vista da psicologia, faz um trabalho que se chama pré-natal psicológico, né? E eu gosto de Sim. fazer um paralelo com a ideia do pré-natal obstétrico, e eu gosto desse nome exatamente por isso, né? Porque não é só Sim. mulheres que têm algum transtorno, alguma doença que fazem pré-natal, né? Não, todas Aham. fazem, Sim. né? Mesmo numa perspectiva de prevenção e promoção de saúde, né? Sim. E então tem várias coisas que podem ser feitas mesmo. E o entrar em contato com as possibilidades reais, né? Que é essa ideia do desromantizar, né? É um grande pedaço disso, né? Não Sim. é aterrorizar a mulher, né? A gente Sim. sempre. Essa é uma pergunta super comum pra gente. Nossa, como você prepara, né? Como que eu preparo as minhas amigas? Se minha amiga tá Uhum. grávida, como que eu preparo ela? Eu não quero assustar ela. Não é também ir para o outro oposto, né? De demonizar o Sim. puerpério, até porque não é só isso, né? Lembrar Uhum. da crise, moeda, né? Dois lados da mesma moeda. Tem o Sim. perrengue e O também lado tem os bom. ganhos, tem as recompensas que a gente não tem em outros momentos da Sim. vida, né? Mas é trazer a real mesmo, né? Sim. Aos pouquinhos e quebrando com alguns mitos, né? É, por exemplo, né, de que a amamentação é natural.
né? Esse é um... Ai, o bebê sabe mamar, o seu corpo é feito para amamentar, né? E pronto, é só isso, né? Não, não é Sim. só isso. Né? Mas esse é só um pequeno aspecto. E aí esse é um grande trabalho, assim, que eu acho que não devia ser feito só no âmbito do atendimento, né? Da assistência. Esse é um Sim. trabalho para nós como cultura, Ah, né? sim, sim, Desmistificar a sim, maternidade, né? Esse instinto materno que deveria brotar, né? Assim que você sim. recebe o Olha, positivo, posso te nasce, dizer que né? eu tô fazendo a minha parte nessa desmistificação e eu acho que eu consigo trazer uma positividade também. Eu tô um pouco, eu ando um pouco cansada dessa coisa negativa o tempo todo, sabe? Eu acho que a gente tem tanta coisa positiva acontecendo, né? A gente vê tanta, como eu te falei, né? Se hoje a gente está falando disso é porque muita treta já foi resolvida, né? Então, eu fico muito feliz que a gente esteja conseguindo olhar para isso e que muitas mulheres estejam entendendo que o psicólogo não é o cara que vai falar só com quem está mal, muito pelo contrário, é sobre transformação que a gente fala com o psicólogo, né? Eu queria fazer um comentário de eu diria que não é um estudo, é uma tendência, né? Aí que vem principalmente de países superpopulosos. O estudo que eu vi era indiano, né? Sobre o Nurturing Care, que é o nutrindo cuidado. Eles falam muito desse momento de nutrir o cuidado como um todo, porque a gente fala muito de nutrição da infância e da mãe e da gestação, mas eles falam muito da nutrição do cuidado, o que é melhorar o cuidado da infância, né? E eles falam isso, que a gente muda como sociedade, a gente precisa mudar as falas, as, as prioridades, né? E assim, patologizar menos a gestação e também o puerpério e principalmente a infância, que eu acho que a infância é a maior, vamos dizer assim, vítima dessa patologização toda, né? Tudo é remédio, tudo é diagnóstico. Tem uma visão muito pessoal sobre isso. E aí, então, o Nurturing Care traz isso, que a gente precisaria olhar para todos os pilares. Eu tive contato com esse conteúdo quando eu fui para o simpósio de Doha, que era oh meu Deus, Origem e Desenvolvimento da Saúde e da Doença, que foi na Austrália, que eu fui e achei assim, falei, cara, é muito outro nível. E lá eles mostraram um pré-natal que eles faziam, que era desde a primeira semana de vida, eram todos profissionais de saúde envolvidos e qualquer oportunidade de contato com a gestante se tornava um momento de conversar sobre as transformações e as programações e a rede de apoio, como a gestante e a família, né, todo mundo que estava envolvido, estavam se preparando para isso. Né? Isso eu estou falando de saúde primária populacional. Eles faziam isso. Eram 8 encontros durante a gestação, tá? Isso Uau, não que com o incrível. médico, com todo mundo, né? Isso na saúde Uhum, populacional na Índia, né? uhum, E muito, muito legal. A Índia agora, eu estava lendo também essa semana que o mundo vai bater 8 bilhões de pessoas em novembro desse ano. E que a Índia vai ultrapassar a China provavelmente em 2023. E eles têm uhum. um olhar muito focado assim, né? O pessoal da saúde primária lá nessa geração não, nesse ciclo, né? Gestante e bebê. E aí a gente tem Uhum. aprendido muito de lá. Então existe já uma tendência na medicina, uma coisa científica robusta sobre essa necessidade de mudança cultural visando saúde mesmo, né? Uhum. E então não é uma coisa da nossa cabeça, né, Carol, que que somos mães que passamos por isso, né? Isso é Pois bom. é, pois é, né? Cuidar de quem cuida, né? Uhum, Aquela ideia de dessa rede de cuidados mesmo, sim, né? sim. É muito incrível, muito legal. E é isso, né? Conectar pessoas, né? Acho Uhum, que você falou, né? A sua fala foi muito legal sobre a pediatria, né?
Uhum. fazer esse movimento, né, de pelo menos não isolar mais, né? Essa Uhum. família, Isso. essa mãe, especialmente, que Uhum. está isolada já, né? Sim, A- sim. com certeza, e aí isolar mais ainda, né? Eu vejo alguns, né, algumas salas, esperar 6 meses para ter visitas grandes, assim. Uhum. Não dá para ficar, a gente, né, como Sim. bicho social, não dá para ficar É, desconectado tanto tempo, né? Então, sim. muito legal. E aí, desse ponto de vista comunitário, né? Assim, essa sua Sim. fala sobre não E é, eu tenho não é só nas famílias, né? exato, eu tenho uma fala para as famílias que é bem interessante. Eu falo, me usem a favor de vocês, né? Porque tem também aquele momento que você não quer encontrar a família. Porque tem, Uhum, sei lá, alguém que você não gosta, ou você não tá bem, ou a uhum. pessoa quer ir na sua casa para você fazer café para ela, sendo que é ela que tem que fazer café para você, né? E Então eu lavar a falo, louça me depois, né? usem. Por favor. Isso, isso. Então, dicas para as visitas, né, pessoal? Vamos focar na mãe, vamos ajudar a mãe. A mãe não precisa de presente, precisa de ajuda, né? A gente, e eu falo para eles, eu tenho uma história muito engraçada, que a mãe falou para mim, olha, eu queria trocar a cor do sofá da sala e eu falei que você que mandou, porque ia fazer bem para o neném. E eu achei engraçado isso. Ela falou: eu uso tanto que eu mudei a cor do sofá da sala, falando que você que estava me ajudando nisso, pensando no neném, porque aí a família toda fica focado, né, no neném, tudo é pelo neném, mas quando você vê, você está aí sobrecarregando todo mundo que está nesse cuidado, né? Muito bom. Uhum, Carol, a gente uhum. está terminando, tá, a nossa live. Eu quero saber se você tem alguma fala final aí, alguma mensagem que você queira dar para nós pediatras, lembrando que essa é a nossa semana, e para os pais que estiverem aqui. Uhum. Depois a live vai ficar gravada, tá? Você tem alguma Legal. dica aí? Ai, bom, acho que tem bastante, né? Assim, bastante. Bastante coisa ainda, né? A gente passou, sobrevoou, né? É, Várias com certeza. questões assim ficaram só pinceladas, né? Uhum, Mas eu acho que o principal, né? Você até falou do despatologizar, né? Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Porque é isso, né? Ou a gente silencia, né? Esse momento da vida, não pode falar de nada do que é difícil, ruim, né? Como né? Você foi taxada e não, você não me representa, né? Então, muitas pessoas estão nesse movimento de nem olhar para isso, nem falar, né? Não, não, é o que não pode ser nomeado, né? É, sim. mas, por outro lado, tenho qualquer coisa a ser vista. Ah, e a depressão pós-parto, então. Meu Deus, se ela falou que tá um pouquinho triste ou que teve uma oscilação de humor, né? E não necessariamente né? É importante a gente estar junto, cuidar, né? E eu acho que essa mensagem é para todo mundo, né? A importância Uhum, do acolhimento nesse momento da vida, né? sim. Mais do que soluções, do que buscar coisas, né, para ajudá-la, qualquer coisa. Meu Deus, que. Lógico que ajuda é muito importante, muito mais essa ajuda prática, né? Como você disse, ir lá lavar uma louça, lavar uma roupa, levar uma comida, né? Como isso, às vezes, nossa, recebeu, uma amiga foi e levou uma marmita. Fica marcado na gente, né? Como um Opa! cuidado, assim. Então, levou marmita congelada para ir até o freezer lá, né? Umas comidinhas para os dias mais difíceis. Isso não tem Sim, preço, né? é um Então, cuidado, né? é isso, né? Esse estar junto, né? E Sim. que as mulheres busquem isso também, né? Não pedir ajuda não é sinal de fracasso. Buscar ajuda, né? Contratar quem pode contratar algum serviço. Meu Deus, eu tô sendo fraca, não tô dando conta da casa. Não, não Sim, se cobre, né? sim. Nesse ponto, você já está vivendo muita coisa. Você já está vivendo um trabalho interno gigantesco. Uhum. Então, né, eu lembro quando meu filho tinha uns 6 meses, eu e um grupo de amigas fizemos um vídeo que cada uma colocava numa plaquinha. O que você falaria para você,
nas semanas antes de ter o seu bebê, né? E aí eu lembro que eu escrevi isso na minha plaquinha, aceite a ajuda, que demorou para eu Demorou para você aprender, né, aceitar. a Que aceitar coisa, ajuda, né? assim, né? E a Então, gente Carol, a gente é vítima de um momento social do consumismo, né? Esses mesmos autores que falam de felicidade, eles também falam disso, que o momento atual transformou um grande defeito, que é o egoísmo, em qualidade. Porque é como se você é como se você dando conta de tudo sozinha, você fosse melhor do que alguém que precisa de ajuda. Só que você provavelmente está consumindo muito mais, consumindo alguma coisa para conseguir dar conta disso, né? E mais uma vez, a gente se dá mal quando a gente não se reconhece como seres sociais. Seres que precisam necessariamente de relação, que tem de estudo disso na infância, né? Criança, quantas crianças precisam de relação, de responsividade, de contato. Isolar a criança é muito ruim para o desenvolvimento deles. Pode ser que esteja envolvido até com esse alto índice de problemas comportamentais e de desenvolvimento. Então, por que que a gente não, né, não anda para frente nisso? Que mais pediatras aí ouçam essa live, que a gente consiga espalhar muito esse conceito, porque a gente tem muito essa oportunidade, Carol. Infelizmente, pouca gente vai ter contato com uma psicóloga perinatal, mas muita gente vai ter contato com a pediatria. Então, a pediatria também tem esse papel, tanto preventivo quanto de encaminhamento ou até de apoio, né? É muito comum ouvir na pediatria assim: olha, eu sei lidar com uma parada cardiorrespiratória, mas não sei lidar com uma mãe chorando. O que tem de aluno meu que pergunta: o que você faz quando a mãe chora no consultório? O que você faz? Já parou para pensar nisso? Que a pessoa se forma médica e a nossa formação não se preocupa com isso, com essa parte humana, né? Que as próprias pessoas depois sentem falta e vão atrás, graças a Deus, né, disso, para se melhorarem como pessoas humanas antes de serem médicas, né? Então, agradeço muito por todos os pediatras que estão com a gente hoje, que estão com a gente em tudo que a gente faz, porque é disso que a gente está correndo atrás. Tá bom? e parabéns Carol. antecipado para Ai, vocês. obrigada. Amanhã é o nosso dia. Bom, pessoal, só lembrando, a gente tem o simpósio dia 27 de agosto, que vai falar de tudo isso e muito mais. A gente vai falar muito de infância saudável, de infância típica, de infância em seu pleno potencial. Amanhã, no dia do pediatra, a gente vai ter uma grande novidade aqui no nosso Instagram. Depois vocês olham, a gente já deu um spoiler ontem, mas eu estou muito feliz, radiante, porque eu estou aí trazendo um grande sonho à realidade, finalmente. Estou muito feliz e com muito apoio de todo mundo que está sempre comigo, inclusive você, Carol. Muito obrigada. Que incrível, Dê, parabéns e muito obrigada. Eu também estou super à disposição, né, dos profissionais, das famílias, né? Então, aqui no Una Perinatalidade ou no meu arroba psi.carolneves também. Legal. Estou super disponível, de verdade, né? Tem o grupo de gestante, de puérperas, né? Que é Olha, dentro da perspectiva de conectar pessoas, né? Podem mandar meu contato. legal. E é isso. É isso. Muito Carol, obrigada. você atende, faz orientação parental, você atende as gestantes, as famílias. Você também atende crianças? Não, crianças Hoje eu não não. atendo. Hoje Tá. não. Só a Carol Cracker, né? Que está Uhum. aqui na UNA também. É. Mas eu tô só com as mulheres, famílias, casais. Ó, a Pri tá falando que o grupo é ótimo. Pri Azevedo falou que o grupo é ótimo. Ai, Pri, querida. Muito bom. Então, e a Carol Cracker, a gente ia fazer uma live semana passada e ela teve um problema pessoal, a gente teve que adiar a live sobre birra. Eu levei até bronca das mães, pelo amor de Deus, eu preciso dessa live, cadê a live? E eu vou tentar marcar ou o final dessa semana ou semana que vem para ela vir falar com a gente também. Tá bom? Sim, Pessoal, sim. a live vai ficar gravada. A gente se fala. Obrigada, Carol. Boa noite.
E obrigada por Eu que todo mundo que esteve agradeço, aqui. Denise. Boa noite, Valeu. gente. Bom Tchau, descanso. tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.